Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Por bondade de Deus, hoje continuaremos o estudo da lição Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Especificamente, nós estudaremos a lição de número 12 para o dia 20 de setembro do ano em curso. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Repetindo, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a nossa aula. O texto áureo da nossa lição encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que nos diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade, encontra-se em algumas referências distintas. Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4, logo após Neemias, capítulo 13, versículos 23 ao 26, depois capítulo 9, versículo 38, por fim, capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Esdras 9, 1 está escrito: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas
a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações reis semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias capítulo 9, 38, logo após capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tissata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta lição, na nossa penúltima lição do terceiro trimestre de 2020, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos que por causa disso, Esdras e Neemias precisaram tomar uma atitude enérgica, intervirem de forma enérgica para solucionar este problema. E também veremos o que é que a palavra de Deus diz, fala-nos a respeito deste assunto. Aliás, já de imediato já podemos destacar que o próprio Deus, na sua lei, ele vai dar a seguinte ordem para os filhos de Israel, conforme verificamos em Êxodo 34, 11 ao 16, Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Não faças concerto ou aliança com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Isso é ordem do próprio Deus, para que os judeus não se casassem com pessoas de outras nações. Ora, e por qual razão Deus determina isso? Deus dá tal ordem aos filhos de Israel. É o que nós veremos também na lição de hoje. O povo começou a partir de então, a partir do momento que fazem alianças com pessoas de outras nacionalidades, a partir do momento que casam-se com pessoas pertencentes a outros povos, o povo começou a seguir as abominações de tais povos. Contudo, depois que ouviu Esdras, Neemias e tudo que Deus queria falar, chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus. Desta forma, eles estavam reconhecendo que haviam deixado os mandamentos de Deus, que haviam violado os mandamentos de Deus e que haviam aparentado-se com os povos destas nações abomináveis, com práticas abomináveis. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme
em obediência à palavra de Deus. No primeiro tópico da lição, mas antes disso, destacamos aqui como ponto central desta lição: a união ilícita é um perigo espiritual. E assim, no primeiro tópico da lição, o comentarista vai nos mostrar que Esdras e Neemias combateram o perigo do casamento misto. Ora, qual tipo de perigo esse casamento poderia produzir para os filhos de Israel? Quais as consequências deste relacionamento? Quais as consequências, repito, os filhos de Israel sofreriam? Na verdade, quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, depois que retornaram do cativeiro, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou angustiado. Essa angústia despertou no coração de Esdras uma ira. Ele vai reagir com ira. Vai demonstrar isso através de profunda tristeza, rasgando seu vestido, rasgando sua capa, arrancando os próprios cabelos, tanto da sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito, perplexo no meio da praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se por toda a cidade e muitos chegaram-se a ele, reuniram-se próximos a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras, por sua vez, dobrou seus joelhos diante de todo o povo. Olha a atitude de Esdras. Ele vai se curvar diante de todo o povo e vai orar a Deus. E vai rogar a Deus. Isso faz com que os liderados, faz com que os homens de Israel, faz com que os judeus também passassem a chorar. E olha a expressão: e o povo chorou com grande choro. A expressão chorou com grande choro quer dizer que o povo chorou também desesperadamente. O povo está preocupado. Eles passaram a entender que a atitude deles, que as decisões deles trariam graves consequências sobre a vida de todos. Ora, e qual é o efeito desta atitude de Esdras de irar-se, indignar-se, angustiar-se, chamar a atenção do povo e orar ao Deus de Israel? Qual é o efeito de tal atitude? O comentarista vai dizer que o efeito ele foi imediato. Isso é o modo. O efeito foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, chegou para Esdras diante de todo o povo. Ele reconhece Esdras. Ele é um homem direcionado por Deus para trazer também restauração espiritual na vida dos homens de Israel, na vida do povo de Israel. Secanias, quando se aproxima de Esdras e diante de todo o povo, ele diz: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se. Percebamos
que Secanias convoca todos os homens para tomarem uma atitude, para tomarem uma decisão em obediência, em conformidade à lei de Deus. Esdras capítulo 10, versículo de número 3. O povo, portanto, disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós. Isto é declaração do povo. O povo, ele é confrontado com a lei de Deus. O povo é confrontado com a palavra de Deus e reconhece o seu estado pecaminoso e vão dizer que te pertence este negócio e nós seremos contigo. Esforça-te. Além do mais, nós vamos perceber literalmente através desta atitude do povo e em consequência da atitude de Esdras, um arrependimento no coração dos filhos de Israel. Esdras levantou-se depois que o povo diz: nós seremos contigo, esforça-te. Esdras levantou-se e ajuramentou, ou seja, Esdras convocou a todo o povo para que fizessem conforme as palavras de Secanias, para que jurassem, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Percebamos que Esdras não faz arrodeios. Esdras confronta o povo, revela-lhes os seus pecados. Esdras mostra que eles estão vivendo em desobediência à palavra de Deus. E ora, a palavra de Esdras para o povo era: confessem, confessai os vossos pecados ao Senhor. Mas além de confessarem, eles deveriam apartar-se. Esdras vai ordená-los. Esdras vai dizer: apartai-vos das mulheres estranhas. E todo o povo, e todos responderam: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Detalhe: o arrependimento é consequência da exposição da lei de Deus. Se nós, igreja contemporânea, igreja do século 21, queremos que os homens se arrependam dos seus pecados, precisamos apenas expor-lhes, falar-lhes a palavra de Deus. Ora, mas antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto, pois vários judeus, com um agravante, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias também os fez jurar que não mais se casariam com mulheres estranhas. Neemias, ele chegou a afastar dentre os sacerdotes e dentre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Observemos, homens estavam oferecendo sacrifícios, cumprindo o ministério sacerdotal, mas não tinham pureza diante de Deus. Eram, conforme o comentarista vai dizer, estranhos.
à lei de Deus, ao povo de Deus e à vontade de Deus. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate, e este também foi afastado por Neemias. E aqui nós sintetizamos este tópico dizendo que Esdras combateu o perigo da união mista com contundência, com veemência. Já no segundo tópico da lição, por que um judeu não devia casar com uma pagã, com uma mulher não judia? Isso aqui não é preconceito. Isso aqui, repito, não é preconceito. Não. Deus tinha planos para Israel. Deus tinha planos para todas as nações. E por que não poderiam casar-se com pessoas de outras nações? Em primeiro lugar, Deus havia proibido o casamento misto. Deuteronômio 7, 2 a 4, Êxodo 34, 16, Josué 23, 12 e 13. Logo, a desobediência a esta ordem de Deus era uma atitude de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu seguisse a religião de sua mulher pagã. O intento de Deus, o propósito de Deus era manter Israel puro no sentido absoluto da palavra. Era para que os filhos de Israel mantivessem pureza espiritual e pureza moral. Era por isso que Deus não permitia o casamento misto. Além do mais, a história de Israel, ela registra vários exemplos das consequências nefastas, devastadoras, terríveis do casamento misto. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, aquele mesmo que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Sim, pois elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 9. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Um outro exemplo trágico dessa união mista nós vamos identificar através ou na vida de Acabe, rei de Israel, que casou-se com Jezabel, a famosa e terrível Jezabel, que era uma princesa sidônia. Jezabel, quando casou com Acabe, ela fortaleceu o culto a Baal em Israel, induzindo o povo de Deus a adorar deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. O povo trocou Deus vivo por deuses feitos por mãos humanas, por causa do casamento misto de Acabe com Jezabel. Além do mais, ela perseguiu os profetas de Deus, mas não apenas perseguiu, ela perseguiu e matou profetas de Deus.
Sintetizando o segundo tópico, Deus literalmente proibiu a união mista entre os judeus, porque a consequência dessa prática é nefasta, é destruidora, conforme a história de Israel nos mostra. Já no terceiro tópico da lição, nós vamos ver a sobrevivência do povo judeu. Ora, Deus ordenou sempre, isso aqui deveria ser prática constante, que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, 9 a 12. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais as leis que proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. E é por obediência a esta ordenança divina que até hoje o povo de Israel existe e sobreviveu ao longo da história, mesmo vivendo em terras distantes antes da reunificação do Estado de Israel. Deus ordenou, e nós vamos ver que a preservação literalmente ela é um milagre quando se aliam às tremendas perseguições, porque além de estarem vivendo em terras distantes, sem ter um estado próprio, sem ter o território nacional, sem terem liberdade, sem poderem viverem como judeus, mas eles estão ali preservando as suas raízes, a identidade, por obediência à lei de Deus. Mas um complicador maior é que, além disso, eles também vão viver sendo perseguidos ao longo da história. Perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, a saber, Espanha, Polônia, Inglaterra, dentre tantos outros, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, por conta da perseguição desenfreada provocada pelo nazismo alemão, que seguia a orientação de um tirano que todos nós conhecemos, Adolf Hitler. Mas mesmo diante de tanta perseguição, o povo de Deus manteve-se inabalável, acreditando na lei de Deus e nas promessas do Senhor. Sendo assim, sintetizamos o tópico dizendo que a preservação do povo judeu é um verdadeiro milagre. Já no quarto tópico da lição, nós temos uma palavra final sobre o casamento dos cristãos. Já trazendo para a nossa época, nós temos aconselhamentos para os casamentos de crentes. Primeiro, cuidado com as suas escolhas. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A orientação paulina, contanto que seja no Senhor,
Ele está dizendo que comungue a mesma fé, que tenha os mesmos princípios, que obedeça, que siga os mesmos princípios bíblicos cristãos. Aliás, a Bíblia explica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto, porque o casamento de uma pessoa crente com uma descrente pode causar infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, porém uma só carne. Ou seja, a união entre os cônjuges envolve corpo, alma e espírito. Logo, casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte da alma, mas é impossível que haja união de espírito a não ser que este ou que esta converta-se a Cristo. Pois, enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. E que comunhão há entre a luz e as trevas? Além deste cuidado, nós vamos pensar quais são as consequências das escolhas erradas. Ora, é impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza cause. Ao envolver-se nesse tipo de relacionamento, o cristão, a cristã, desobedece à palavra de Deus e revela que ama mais o casamento, que ama mais a pessoa do que ao próprio Deus. Logo, em lugar de se ter estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, porque a família, ela é literalmente um ambiente onde a graça de Deus deve estar presente. Automaticamente, ela é divulgadora, propagadora do Evangelho, inclusive através apenas do comportamento, da atitude. Os não crentes perceberão e testificarão: esta família é diferente. Por quê? Porque é uma família de Deus. Assim, aumentando a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Ao invés de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Sim, pois enquanto pensemos, a mãe quer levar o filho para a igreja, o pai quer levá-lo para um outro ambiente. Enquanto a mãe quer levar o filho para a escola bíblica dominical, o pai quer levá-lo para a praia no domingo de manhã. Enquanto a mãe quer levar o filho para o culto no domingo à noite, o pai quer levá-lo para uma partida de futebol. Então vai viver em constante desarmonia e guerra. Os filhos são, dessa forma, desprovidos de ajuda, de auxílio espiritual. Sintetizando, o casamento é a união total entre um homem
e uma mulher. E assim nós chegamos no quinto e último capítulo, mas não menos importante, onde o comentarista traz espera em Deus. E destaca, ele traz o verbo esperar, empregado no modo imperativo, ou seja, é uma ordem. Sim, nós finalizamos a lição de hoje usando as palavras do salmista, Salmo 27, 14, 37, 7. Espera em Deus. Detalhe, quem espera em Deus não se frustra. Quem espera em Deus não se decepciona. Quem espera em Deus sempre alcança. Quem espera em Deus alcança coisas melhores, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira deve ser natural. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12 ao 27. Uma escolha precipitada, olhando somente o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para você. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. E eu faço menção das palavras do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo, só a título de observação, nesta palavrinha tudo para a tua vida está incluso casamento. Por quê? Porque Deus faz que até o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá também fazer isto por você. Aliás, fará também isto por você, desde que você espere em Deus. Portanto, espera, pois, no Senhor. E assim, nós sintetizamos este tópico e finalizamos esta lição com estas palavras: ouça este bom conselho, espera em Deus. Deus te abençoe, meus irmãos. Por hoje é só. Até a próxima aula, quando estudaremos a vigilância conserva pura a igreja. A paz do Senhor.